Fala galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Estamos na semana 19 trabalhando roteiro de cinema, certo? Atividades que começam lá na página 161, 162, 163, 164, 165. Vocês tinham que responder aqui no formulário o nome completo, escola, colocar o nome da escola e a data. E fazer a leitura do texto 2 para poder responder as questões. Então vamos lá. Contador de história, ferrovia, exterior, noite. Roberto Carlos, um menino de rua negro com cerca de 13 anos, vem andando pelo meio dos trilhos. Ele tem vários machucados espalhados pelo corpo, manchas de sangue tingem sua roupa, que está em farrapos. Ele parece estar vindo de uma briga, de uma guerra. Ferrovia, noite. Um trem avança pela linha férrea. Roberto Carlos deita-se entre os trilhos. Naquele dia eu decidi morrer. Montagem paralela. O trem avança e Roberto Carlos espera a morte. O trem parece estar cada vez mais perto e mais rápido. O atropelamento parece certo. Antes do atropelamento, corte seco para os letreiros. Aí, letreiros. Rua de favela. Externa, aqui no caso é externa, dia, noite. A externa é a gravação que é feita fora do estúdio. Cena 1. Uma pipa voa sobre uma favela. A cena tem uma direção de arte levemente mágica. Roberto Carlos off. Quando eu era pequeno, a coisa que eu mais gostava era de empinar pipa. A pipa se prende no fio, Roberto tem uma reação de prazer. Na sequência, mais duas pipas diferentes se prendem. Cena 3. No plano geral da favela, com várias pipas presas nos postes. Roberto Carlos off. Eu achava que um dia as minhas pipas iam fazer minha rua voar. Cena 4. Imagem de balconista de bar, em amarelo, depois azul, depois vermelho. Revelamos que era uma subjetiva de Roberto Carlos olhando através das garrafas com líquido colorido em cima do balcão, formando um belo arco-íris. Né? Roberto Carlos off. Outra coisa que eu gostava de conversar com o seu Jorge. Eu tinha superpoderes para fazer ele mudar de cor toda hora. Vemos uma mulher com pernas longuíssimas, pernas de pau disfarçadas, que é aquele sacode, aquele chocalho de quem vende biju. Roberto Carlos off. Outra coisa que eu gostava de conversar com o seu Jorge. Tinha superpoderes para fazer mudar toda hora. Um homem cheio de facas em volta do corpo, quase como uma armadura, amola uma faca fazendo sair faíscas. Eu não tinha medo dela, mas tinha do seu Arthur. Ele usava armadura e andava numa bicicleta que cuspia fogo. Um sujeito com uma aura atrás da cabeça, prega em sua janela com uma Bíblia na mão. Mais estranhos que ele, só seu Batista, que era meio santo e passava o dia inteiro falando que o mundo ia acabar. Então levaram algumas crianças até Jesus para que ele as tocasse. Os discípulos tentaram afastá-las, mas Jesus disse: Deixai vir mim as criancinhas e não a impeçais, porque o reino de Deus é daqueles que se parecem com elas. Em verdade vos declaro que quem não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Rua da Favela, externa dia. Cena 1. Mãe de Roberto Carlos prende nuvens no varal. Minha mãe era lavadeira. Ela deixava as roupas tão brancas que parecia que colocava nuvens no varal. Gotas caem sobre Roberto Carlos, que está sem camisa e olha para cima. Minha mãe era tão poderosa que fazia chover. A câmera abre e percebemos que a mãe de Roberto está lhe dando um banho com uma canequinha furada. A família está em frente de casa, como que posando para uma foto. Uma escadinha de meninos vai da esquerda para a direita, do mais alto até o mais baixo, que é Roberto. Ao lado dele está sua mãe. Ele segura uma pipa. Eu vivia com ela e com os meus 9 irmãos. Eu era o menor de todos, o caçula. Externo do dia. Plano da casa de Roberto destacando o teto. Podemos ter uma grua que começa mostrando o teto e desce para mostrar. A gente morava numa casa com teto de zinco.
A mãe entrando na casa segurando uma galinha viva. Ela desaparece, a câmera procura uma janela onde a mãe entra. Ele deixava a casa tão quente, mas tão quente, quando alguém entrasse com uma galinha viva, com a galinha já assada numa bandeja. Num instante, ela ficava assada. Na sequência da cena anterior, Roberto e os irmãos estão diante de uma mesa farta. Domingo era dia de frango, mas um dia o frango sumiu. Os itens vão desaparecendo à medida que ele fala. Depois foi a laranja que a gente comia de sobremesa, depois foi o feijão, depois foi o arroz. Sobra apenas a canjiquinha sobre a mesa. A mãe serve canjiquinha para Roberto 3 vezes, cada uma usando uma roupa diferente. Sobrou só a canjiquinha, era canjiquinha de manhã, canjiquinha à tarde, canjiquinha à noite. E cada vez ela ficava mais rala. Roberto lança um olhar desanimado sobre o seu prato. Roberto Carlos está sentado no degrau da escada de alvenaria. Dali do alto observa o quintal, onde as pessoas da favela, sua mãe inclusive, se acotovelam diante da janela para assistir a televisão em preto e branco. Eles veem um programa de Silvio Santos. Mesmo sem frango, eu gostava do domingo, porque era quando a gente via televisão na casa do seu José, era a única televisão da favela toda. Roberto Carlos fazendo a contação de história, 2009. Releia os segmentos introduzidos com os números 1, 2 e 3, o que determina a mudança de uma parte para outra. Então, pessoal, se a gente voltar aqui no texto, nós temos aqui, ó, 1, ferrovia externa à noite, 2, ferrovia externa à noite, 3, ferrovia externa à noite. Todas estão falando do mesmo lugar, que é ferrovia externa à noite. 4, ferrovia externa à noite, 5, letreiros, 6, Rua da Favela, externa dia. Então, os 3 trechos contêm externas, filmadas em uma ferrovia à noite. O que leva à mudança é o foco colocado ora no menino, ora no trem. Roberto, trem, Roberto. Então, pessoal, nós estamos trabalhando a correção do 8º ano. Então, os 3 trechos determinam a mudança se dá entre o menino e a ferrovia. Dois, letra A. Reflita sobre os segmentos introduzidos pelos números de 1 a 5. Na sua opinião, qual é o efeito dessas ações sobre o espectador? Então, pessoal, é uma resposta pessoal. Para mim,
deixará o leitor ou espectador curioso ao saber dos ferimentos do menino. B, letra B. Compare o personagem, as situações e as cores apresentadas no bloco que antecede os letreiros, com os que aparecem no bloco seguinte. Para isso, descreva os dois blocos. Aqui eles estavam na rodovia à noite, depois o que vem depois do letreiros. Aqui já está de dia. No bloco antes do letreiro, os acontecimentos são noturnos. Já após o letreiro, os acontecimentos são durante o dia. Certo, pessoal? Essa é a primeira parte. Eu vou dar um intervalinho e depois a gente finaliza com a correção da parte 2, ok?